Olá, tudo bem com vocês? E aí, me digam como vocês estão. Muito bom dia, muito bom dia. Vamos entrar na segunda parte do livro Atitude Mental Positiva, do Napoleão Hill. A segunda parte fala 5 bombas mentais para atacar o sucesso. Nós estamos entrando no capítulo 6 e eu ainda não consegui fazer a live durante a semana porque estou focada em um projeto aí que a próxima semana já posso contar para vocês. Já estou finalizo hoje ou amanhã, no máximo, só tenho até amanhã para finalizar. E já falo para vocês um negócio muito legal que aconteceu comigo. E muita coisa boa tá acontecendo, mas eu não posso ainda falar, só posso falar quando tiver concretizado, tá? Mas o capítulo de hoje, capítulo 6, tem como título: Você tem um problema? Isso é bom. Já vem Marcela com essa história, não é? Todo mundo acha que ter um problema é uma coisa ruim, mas eu já até coloquei. Eu estava indo para um evento com todas as condições contrárias para estar nesse evento e daí tinha um problema, eu estava sem carro e daí eu coloquei: você é um resolvedor de problema ou você é um arrumador de desculpas? Tá? Então, se você tem um problema, isso é bom. O tema desse capítulo de hoje, o Napoleão Hill fala que vitórias repetidas sobre seus problemas são os degraus da escada do sucesso. Então, todo mundo sabe que o título do livro é Atitude Mental Positiva. E a grande diferença, o segredo do sucesso, aqui nesse livro, ele deu alguns passos que já falamos nos capítulos anteriores, mas são esses passos, esses segredos, junto com a atitude mental positiva, que vai fazer a diferença na sua vida, né? Todo mundo tem problema, não existe essa pessoa que não tem problema. Então, tudo no universo, em algum momento, vai ter. Todo mundo no universo vai ter problema. Então, a grande diferença está em você querer mudar, aceitar a mudança ou não, né? E se você quer a mudança, se você aceita a mudança, se você quer resolver o seu problema e você tem uma atitude mental positiva, isso é que vai fazer a diferença de você ter a diferença entre o sucesso e o fracasso, tá? Porque tudo no mundo está em constante mudança, né? Uma água no rio, ela não passa no mesmo lugar 2 vezes. Se você está naquele local ali, a água vai passar e aquela água não vai voltar mais ali naquele lugar. Então, tudo no mundo está em constante mudança. Então, a diferença entre o sucesso e o fracasso é você enfrentar os desafios da mudança, né? E isso depende da sua atitude mental. Desde que a gente começou esse livro, a base é isso: atitude mental positiva e atitude mental negativa. É você quem decide virar o lado da moeda que você quer viver. Se você quer viver com atitude mental positiva ou se você quer viver com atitude mental negativa. Essa vai ser a diferença entre o seu sucesso e o seu fracasso. Então, como enfrentar um problema com atitude mental positiva? Ele nos dá aqui 6 passos de como enfrentar um problema. E acreditar, eu tô amando esse livro, porque ele coloca Deus como prioridade. Ele tem relatado aqui que a gente tem que colocar Deus como prioridade, a gente tem que depender de Deus, a gente tem que pedir direção a Deus. E assim, eu acho isso fantástico, porque é nisso que eu acredito. Acredito no Deus Todo-Poderoso, né? Que Ele, no momento que a gente não consegue resolver algo, no momento que a gente não tem capacidade, Ele é o Deus do impossível, é Ele quem resolve, tá? E a primeira coisa que fala aqui nesse capítulo é acreditar, né, que Deus é sempre um bom Deus. Porque existem pessoas que acreditam naquele Deus carrasco, não que Deus não seja um Deus de justiça, né? As características de Deus são imutáveis. Ele é amor, mas ele também é justiça. Isso está na palavra dele. Mas existem pessoas que não acreditam que Deus não é bom, né?
e não vivem isso, não vivem, não desfrutam da grandeza de Deus. Eu estava indo ontem encontrar com uma pessoa e eu fui pensando nisso. Nós fazemos... Isso não está escrito no livro, não. Isso é uma observação minha, tá? Nós fazemos parte do universo. Nós somos obras da criação de Deus. E nós somos a coroa da criação de Deus, como está lá escrito na Bíblia. E aí, por que não desfrutar dessa grandeza do universo? Né? Porque nós fazemos parte disso. Você não pode contar as estrelas do céu, você não pode contar a areia do mar, como Deus falou para Abraão, que iria abençoar ele dessa maneira que ele não poderia contar. Você consegue contar as árvores que tem no mundo, até na floresta amazônica, a maior floresta que existe. A gente faz parte dessa grandeza, dessa grandiosidade desse Deus. Nós somos criação dele. Nós viemos de 2 células microscópicas e olha quem nós somos, como o nosso corpo, como ele se estabelece. Então, tudo na natureza é abundante, né? E a gente é obra da criação desse Deus grande, poderoso, abundante. Então, a gente tem que desfrutar dessa abundância, né? E aqui fala, nós temos que acreditar que Deus é sempre um bom Deus. E isso pode efetivamente mudar, fazer toda a diferença como nós enfrentamos os nossos problemas. Tá? Então, os 6 passos que ele coloca aqui, quando se deparar com um problema que exija uma solução, independente do tipo de problema que seja, né? O primeiro passo é peça orientação divina. Como encontrar esse problema? Né? Então, isso é magnífico. O segundo passo é dedique tempo para pensar com o objetivo de resolver esses problemas. E lembre-se que cada adversidade ela carrega em si uma semente, né, que vai ter um benefício igual ou maior do que aquele problema. Isso eu já falei em capítulos anteriores, mais detalhadamente sobre isso, sobre que cada problema carrega em si uma semente que vai trazer um benefício maior do que aquele próprio problema, né? Formule o problema, analise, defina-o. Às vezes você está sentindo algo que nem você sabe direito o que é, o que você está sentindo. Então, para se analisar, para se ver, para ver aquele problema. Senta, coloca no papel, escreve, tá? E analisa aquele problema. E o quarto passo é afirme para si mesmo com entusiasmo. Isso é bom, né? Temos que enfrentar os problemas com otimismo. Vou falar um exemplo meu. Eu estava com conjuntivite e aí eu tinha um compromisso no final de semana seguinte. Isso foi na segunda-feira que eu fui no médico. E daí a pessoa me falou, mas no sábado nem vai estar boa ainda. Aí eu disse, eu vou estar boa. Eu estava usando remédio, tinha saído do médico, já estava sendo medicada. O remédio era 7 dias, eu já ia estar no 6º dia. Como é que eu não ia estar boa? Aí eu falei, eu vou estar boa sim, porque eu sou otimista. Então, se você olha as coisas com um olhar otimista, ou se você olha com um olhar negativista, pessimista, vai fazer toda a diferença. O quinto passo. Faça algumas perguntas específicas para si mesmo, tais como, o que tem de bom nisso? Como eu posso transformar essa adversidade em uma semente que vai ter esse benefício para mim? Como eu posso transformar esse passivo em um ativo? Para quem é investidor, para quem já estudou um pouquinho o mundo dos negócios, a diferença entre passivo e ativo, que passivo é o que vai te trazer retorno, e o que é passivo é o que você vai gastar com aquela coisa, tá? Tipo uma casa, se você tem uma casa, se você coloca aquela casa para alugar, está ganhando com ela, aquilo está sendo um passivo. Mas se você está com a sua casa desocupada e não aluga, aquilo passa a ser um passivo, porque você vai ter despesa com aquela casa. Basicamente isso, de forma bem resumida. E o 6º passo é, continue a procurar respostas para essas perguntas, até encontrar pelo menos uma resposta com que possa trabalhar. No capítulo anterior, no capítulo 4, eu acho, eu falei que um dos personagens lá, que é relatado, ele sentava, ele ficava lá concentrado, dedicava um tempo para a atenção plena e ficava até virem as respostas dos seus problemas, as coisas que ele queria resolver. Então, para e analise aquele problema, por que você está sentindo aquilo, por que você está... como é que você pode enfrentar aquilo. Então,
vou falar uma história aqui de um personagem aqui que, quando ele mudou a atitude mental dele, mudou a história de sua vida, né? Porque nós temos dois tipos de problemas para enfrentar: problemas pessoais e problemas profissionais. Dentro dos problemas pessoais estão emocionais, financeiros, mentais, morais, físicos. E a atitude mental positiva é que vai fazer a diferença em você mudar ou não de vida, tá? Então, a história deixa eu ver o nome dele, Charlie Ward. Deixa eu grifar aqui. Charlie Ward. Aqui relata que ele nasceu na pobreza, passou por grandes dificuldades, na adolescência se envolveu saiu de 17 anos, saiu de casa, se envolveu com gente errada, e aí até chegar a ser preso, e dentro da prisão foi que ele teve a sua virada de chave. Ele disse, aqui está relatando, pela simples mudança de pensamento negativo para positivo, Charlie Ward começou a dominar a si mesmo. E eu vejo isso como uma grande virada de chave mesmo, porque quando você começa a se conhecer, quando você começa a se dominar, quando você começa a dominar seu pensamento, quando você começa a ter domínio próprio, é a palavra, dominar o que você pensa, colocar na sua mente autossugestão positiva, você começa a mudar a sua vida. E eu falo isso pela minha vida, né? Aqui, eu estar aqui agora é resultado disso. Então, Charlie Ward, ele mudou a direção da sua personalidade agressiva, ele perdoou os agentes federais que tinham prendido, ele deixou de odiar o juiz que o sentenciou, ele mudou seu pensamento de negativo para positivo e começou a mudar a sua história a partir daí. Então, ele se fez algumas perguntas para entender por que ele estava daquele jeito. E meu celular está começando a travar. Me ajude, celular. E, então, ele começou a encontrar respostas nos livros. E o primeiro livro que ele começou a ler foi a Bíblia, né? A palavra de Deus, ela tem todas as respostas, né? Então, na cela, preso, ele começou a ler a Bíblia e a partir daí ele não parou mais de ler até a sua morte, aos 73 anos, né? E todos os dias em busca de inspiração, orientação e ajuda. A Bíblia foi o livro que mudou a sua vida. Para quem não lê a Bíblia ainda, uma sugestão minha, né, que já li todo o capítulo de Provérbios, é que você leia o capítulo de Provérbios, que é o livro da sabedoria, tá? Se você puder ler todos os dias um capítulo, né, vai ser um capítulo onde você é instruído e te dá muitas direções. O livro é chamado Livro da Sabedoria da Bíblia, né? Tanto o livro de Provérbios quanto o livro de Salmos. Se você não sabe orar, né, lá no livro de Salmo tem muitas orações. Então, começa a ler a Bíblia por aí, né, para poder você começar a ter a direção de Deus na sua vida. Então, por causa dessa mudança, Charlie Ward começou a mudar seu comportamento, começou a mudar o seu relacionamento com as pessoas dentro da prisão. E aí, por ele ter mudado esse comportamento, ele conhecia dentro da prisão o dono de uma empresa que tinha sido preso por sonegar impostos. E daí ele também começou a estudar eletricidade por conta própria, aprendeu a trabalhar com isso. E quando ele conheceu essa pessoa, quando ele saiu da prisão, ele foi trabalhar nessa empresa. E a partir daí ele começou como operário, passou a ser capataz, depois ele passou a superintendente, foi vice-presidente, gerente geral, e quando o dono da empresa morreu, foi ele que assumiu a presidência da empresa. Então, aquela pessoa que nasceu na pobreza, se envolveu com coisa errada, depois de mudar a sua atitude mental, ela passou a ser presidente de uma empresa e as vendas sobre a sua gestão, a empresa passou de vendas de 3 milhões de dólares para mais de 50 milhões de dólares por ano, né? Tornou-se a maior empresa do seu setor. Então, Charlie Ward foi condenado à prisão e isso foi uma coisa boa para ele,
Então a gente tem que enfrentar os nossos problemas com essa visão que aquilo vai ser algo bom. E a gente tem que descobrir dentro do problema o que é que pode ser bom. Aqui fala, foi bom para ele porque ninguém sabe o que poderia ter sido dele caso ele não tivesse sido preso, né? Continuasse na direção de vida que ele estava. E aí o desafio que ele enfrentou foi de mudar. Ele aprendeu lá, com atitude mental positiva, como resolver os seus problemas. Então, além do fato de ter mudado a sua atitude negativa para positiva, o próprio Charlie falou que o maior erro dele foi estar em companhias erradas, com pessoas erradas, né? Então, cada um de nós devemos nos certificar, né, as companhias que nós estamos, porque nós somos o resultado das 5 pessoas que nós mais convivemos. Tá? Então, presta atenção nas amizades, presta atenção nas conversas, porque tem gente que só fala da vida dos outros, só fala de coisa ruim, coisa negativa, e você vai ser contaminado por isso se você estiver convivendo com essas pessoas. Então, nós temos que, aqui uma frase, uma parte que eu achei interessante, que ele fala que em relação às pessoas que ele convivia, né? Olhar para que nós olhemos para as nossas associações, as pessoas que nós temos amizade, porque o vício é um monstro de aspecto tão terrível que para ser odiado basta ser visto. Todavia, visto com muita frequência, familiarizado com seu rosto, primeiro o toleramos, depois temos pena dele e por fim o abraçamos. Então o vício, que era para ser algo ruim, passa a ser algo bom. Então, nós temos que lidar, né, com essas coisas com cuidado e transformar, né, pegar essas coisas que são coisas ruins e transformar em virtudes. E ele fala aqui quais são as 7 virtudes, né, o que é virtude, na verdade. Virtude é prática ou ação moral, ou excelência moral, retidão, valor, castidade. E ele fala que as 7 virtudes são prudência, fortaleza, temperança, justiça, fé, esperança e caridade. Eu vou definir cada um deles segundo o autor. Então, prudência, a capacidade de se autogovernar e autodisciplinar pelo exercício da razão. Então, autogoverno, aquilo que eu falei lá, você dominar a si mesmo. Fortaleza, força mental que capacita uma pessoa a confrontar o perigo e ou suportar dor e adversidades com coragem. É a posse de energia essencial para encarar aquilo que repele ou assusta ou suportar as agruras de uma tarefa imposta. Implica em triunfo. Os sinônimos são peito, brio, raça, tutano. Isso é que é fortaleza, ser forte, corajoso. Temperança, moderação habitual no desfrute dos apetites e paixões. Justiça, o princípio é o ideal de tratamento justo ou ação correta. Também a conformidade a esse princípio é o ideal, integridade. Fé é confiança em Deus. Esperança, o desejo com expectativa de obter o que é desejado ou crença que seja obtenível, que você possa obter. E caridade, o ato de amar todos os homens como irmãos porque são filhos de Deus. Ressalva a benevolência e boa vontade em dar e a ampla compreensão dos outros com tolerância bondosa. Então, baseado nas atitudes, nessa mudança de atitude, você deve ter essas virtudes. Perdão. E transformar os seus vícios em virtudes. Tá? Então, essa capacidade de você enfrentar as mudanças, enfrentar os problemas e querer essa mudança. Essa é mais uma chave, né? Então, precisamos adquirir conhecimento, né? E ler, ter a Bíblia como base, mas também ter outros livros de autoconhecimento, buscar se conhecer para poder se autogovernar. Deixa eu continuar aqui.
E algo que eu grifei também aqui, que é preciso que as ideias que você vai parar lá para solucionar seus problemas, as ideias sejam seguidas de ação, tá? Porque para ter sucesso você precisa agir, né? Enquanto muitos fracassam porque desistem, você continua tentando até conseguir, você vai ter sucesso. Ele relata aqui a história de outra pessoa que era um gestor imobiliário que pegou um prédio que estava com as suas salas praticamente sem ocupação, apenas 10% de ocupação. E por esse gestor também ter uma atitude mental positiva, ele, dentro de um ano, ele conseguiu ocupar todas as salas, porque ele enfrentou o problema com otimismo, né? O gestor assumiu aquilo, ele podia ter observado aquele problema e era numa época que a economia dos Estados Unidos não estava boa, dizer, não, tá todo mundo ruim, eu também vou continuar ruim, mas ele procurou estratégias para mudar aquela situação e dentro de um ano ele estava com as salas todas ocupadas. Ele encontrou a oportunidade, ele ofereceu para os inquilinos um preço bom, ele sugeriu que eles iriam ganhar a decoração da sala se eles alugassem o prédio. E aí, com a sala, o ambiente, do jeito que estava, todo organizadinho, o cliente que ia escolher a decoração, depois de um ano, eles não querer sair da sala, eles iriam renovar os contratos, e foi isso que aconteceu, né? Então, esse gestor, diante da dificuldade, ele teve uma atitude mental positiva e também enfrentou o problema de maneira otimista e conseguiu, dentro de um ano, estar com as suas salas todas alugadas, né? E relata aqui também que foi por causa da sua atitude mental positiva. Só para a gente concluir, ele relata aqui mais uma vez, né, que o grande desafio é você querer mudar, né? Parece ser algo simples, mas não é. Em um outro livro que eu li, fala que existem dois tipos de pessoas: pessoas com atitude, com a mentalidade de crescimento, e pessoas com a mentalidade fixa. Então, essas pessoas que têm a mentalidade fixa, é mais difícil, são pessoas que aceitam com mais dificuldade as mudanças, né? Elas acham que tem a síndrome da Gabriela: eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim, né? E não tem uma visão de crescimento, então elas paralisam com mais facilidade. Então, o Napoleão Hill fala que para enfrentar o desafio da mudança, para ter uma vida nova, com sangue novo, com novas ideias e novas atitudes, né? Então, isso você incorporar na sua vida, incorporar no seu dia a dia, parece ser fácil, mas nem sempre é tão fácil assim, né? Porque você precisa de determinação para superar os seus problemas. E a atitude mental positiva vai te ajudar a superar esses problemas. Você pode, quando você começar a mudança, durante o processo pode querer parar. Mas para continuar a crescer, você tem que ter doses de reforço dessas novas ideias, dessa vida nova, desse sangue novo, dessas novas atividades. Eu falo também que se conectar com pessoas novas, ir para novos ambientes, que vai fazer diferença no seu crescimento, no enfrentamento das situações. E isso vai fazer com que, enquanto os outros fluam rio abaixo, você vai avançar contra a correnteza, mesmo que seja algo que pareça difícil. Mas se você se determina, se você quer enfrentar, se você quer ter uma vida nova, então você tem que ter esse sangue novo, essa nova atitude, coragem para enfrentar, né? E para a gente finalizar, para concluir, você pode aprender a ver como transformar a adversidade nessas sementes que eu já falei. E a gente vai ver isso no próximo capítulo. Aqui você ainda pode ver, no princípio,
ver esse princípio. E no próximo capítulo, intitulado Aprenda a Ver, a gente vai falar sobre isso, de como aprender a ver, como transformar essas adversidades em sementes. Me atrapalhou. Mas é isso, né? Ter essa atitude mental para que essas virtudes sejam desenvolvidas, né? Aqui eu falei prudência, fortaleza, temperança, justiça, fé, esperança e caridade. Assimilar, associar elas com atitude mental positiva e assimilar essas qualidades em sua vida. E uma boa ideia seguida de ação, ela pode transformar o fracasso em sucesso. Então, sempre dentro dos problemas, sempre vai haver um lado bom, por mais que não pareça. Eu falei ontem também, e assim, esse capítulo veio bem a calhar, que eu estava conversando com uma pessoa ontem à noite. Todos nós temos problemas, mas a maneira como nós enfrentamos, que nós encaramos, é que faz diferença. E eu falei que tudo tem um propósito. Tudo na vida tem um propósito. A palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por pior que pareça, né? O não de Deus também é uma resposta. Às vezes a gente quer tanto algo, mas Deus diz que não, ou Deus nos tira algo e a gente fica sem entender. Mas em tudo há um propósito. Então que a gente procure entender esse propósito, mesmo que não seja fácil de entender, ou que Deus não dê a resposta de uma maneira clara, mas existe propósito em tudo. Que a gente possa enfrentar os nossos problemas com atitude mental positiva, perguntar para Deus o que é que Ele quer da gente com aquilo, com aquela situação. Tentar encarar o problema de frente, né? Não fugir, não se retrair. Então, no próximo capítulo a gente vai aprender a ver, né, nessas sementes, como é que a gente pode tirar um benefício disso. Então, se você sabe de alguém que está enfrentando problemas, pega esse vídeo, encaminha. Então, curte aqui também, compartilha com alguém que vá fazer diferença na vida dessa pessoa. Tá? Então eu espero que eu consiga essa semana trazer um capítulo durante a semana. Vou tentar me esforçar para isso, mas que durante a semana tem sido muito corrido para mim. Mas eu vou tentar trazer para poder a gente terminar esse livro no menor tempo possível, para a gente já entrar em outro assunto. Tá? Eu espero vocês no próximo capítulo. O título do próximo capítulo é Aprenda a Ver. Vamos aprender a ver os benefícios dentro das sementes, tá?